Você de Londrina e região, bateu aquela fome? Nós temos para você a solução. Pastel do Fernando, né, Gabriel? Desde Rapaz, 1999. É desde quando eu nasci, pra você ter ideia. É o melhor pastel de Londrina. Tenho certeza que você já conhece o Pastel do Fernando, já foi no Pastel do Fernando. Se ainda não foi, você está perdendo o melhor pastel da região. Graças a Deus, o Fernando, né, o Pastel do Fernando, o Fernando tem nos ajudado também a fazer com que este podcast alcance mais almas. Então, convidamos a vocês a estarem comendo o melhor pastel. Saiu da missa? Domingão à noite, sábado à noite? Pastel do Fernando é o seu lugar. Não é não, Gabriel? É isso aí. Fernandão, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Você conhece a agência Carlo Acutis? Eu conheço. Você é pároco, lá na sua paróquia, na sua diocese, na sua cidade, quer fazer uma divulgação boa para sua paróquia? Quer ter um conteúdo bom, uma imagem boa, uma divulgação boa? A agência Carlo Acutis certamente é o seu endereço. Entre em contato com o Instagram deles que nós deixaremos aqui embaixo, tá bom? Procure o Instagram deles. Qual que é o nome da menina lá, Gabriel? Amanda. Procure a Amanda, certamente você vai ser tratado com muito carinho. A sua paróquia, né, será ali ouvida, todos os seus anseios, os seus desejos, tudo aquilo, pároco, que você pensa para a divulgação da sua paróquia, com toda certeza a agência Carlo Acutis vai te ajudar. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Muito bom. Eles ajudam a gente nos cortes, eles que fazem. Não, né? é muito bom mesmo. Muito bom muito mesmo. Bom. A agência Carlo Acutis é o seu lugar de divulgação paroquial. Olá, querido filho e filha de Deus, os abençoe. Sejam bem-vindos a mais um Padre Podcast. Seja bem-vindo, Gabriel. Você Obrigado. Tá bem? Como você tá, Gabriel? De uma vez você tá bem quanto? Uns 8,5 também. Uns 8,5? É. Como que tá a vida aí patrimonial? 8,5 fora daqui. Quando eu tô aqui é 10. É 10? 10. O que falta pra chegar no 10, 8,5 fora daqui? As pessoas converter. As pessoas que E eu acho também clicar aqui embaixo. Nossa, aqui, né? Pra dar o quê? Pra dar aquele famoso like. Compartilhar. O povo não tem compartilhado muito. Comentar, né? Comentar bom. O povo não comenta, né, velho? Pede pro povo Acho que comentar. o povo nem assiste isso aqui. Assiste bem. Eles não comentam. Pede pro povo comentar. Ô, meu irmão, você que assiste esse trem aqui, comenta. Por favor. Por favor, coloque o seu joinha aqui embaixo. Compartilhe com mais pessoas. Aí o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é bom. Você tá bem demais, hein, mano? Agora. Então vamos lá, meu irmão. Clique, curte, compartilhe, comente. Né, para que mais pessoas alcancem, né, por meio desse podcast, a graça de Deus. Tá bom? Gabriel, vamos lá. Sem mais delongas. Quem que é a nossa convidada hoje? Especial? Sentar aqui tem que ser pessoa especial. Não é qualquer um, Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não. Pagou bem, será pra estar aqui ou não? Veio de longe. Veio de longe, né, velho? velho? Veio de uma cidade... Que eu nem conhecia essa cidade. Eu nem sei... Rapaz... Eu acho que nem existe também. Eu fui olhar 18 habitantes. Quantas pessoas tem. Me assustei. Tão grande. Saiu mais uma. Deixou lá. Os pais ficaram lá. Não vamos falar mal. Vamos falar tô brincando. Mal. Mais uma convidada muito especial. Eu estou particularmente muito feliz. Eu também estou muito feliz. Aqui. Vamos lá, então. Quem está aqui conosco? Júlia, se apresente para esse povo amado de Deus aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia. Amém, seu padre. Deus abençoe. Eu me chamo Júlia e, como já falaram, eu sou de fora, né? Eu sou de Américo de Campos, do interior de São Paulo. É bem... E é o bairro do interior, né? Bem notável. Interior do interior. Porque... né, tem 5 mil habitantes ali, agora tem 4.999. 5 mil, e não é brincadeira. Eu sei que zoeira. A gente puxou esses mas dias. Mas é verdade. E é isso, cara. Vim pra cá e tamo junto. Eu acho que vai ser boa essa conversa. Eu tenho várias perguntas pra fazer pra Júlia. Eu, particularmente, eu tenho. Vamos começar então? Não, praticamente eu tenho, mas mais pra frente. Tá reservado bom, então. aqui. Hoje vamos lá então. Você veio de Nova América, interior de São Paulo, né? Interior. Bota interior nisso, né? O que você está fazendo em Nova América? Primeiro, vamos lá. Rapidex. Como que era a sua infância em Nova América? Coroinha, você já foi coroinha? Calma. Você já foi coroinha? Participava da igreja? Como que você era? A Ju pequenininha. Calma, eu tenho mais uma ainda. Você nasceu em que dia, que mês, que ano? É verdade, tá. Interessante isso daí. Então eu vou responder do Gabriel e aí depois eu respondo o senhor. Eu nasci dia 21 de outubro de 2005, tenho 19 anos. Nossa, que neném. É literalmente isso. E assim, como agora respondendo a pergunta do padre, eu desde muito nova sou da igreja, estou na igreja. É óbvio que quando criança a gente sempre depende dos pais ali, mas era algo que sempre
foi uma prioridade e continua sendo uma prioridade, assim, na minha vida. Eu fui coroinha com 8 anos, saí aos 12, e nesse processo teve um seminarista aí, que hoje já se tornou padre, e que veio me catequizando, me ajudando, me mostrando a importância, me educando, assim, religiosamente, e colocando o caminho de Deus na minha vida e frutificando isso, né? Então, boa parte da minha conversão, podemos dizer assim, esse padre tem parcela aí, porque eu acho que sem ele eu não, de fato, não teria compreendido e entendido por ser muito nova. Então, eu acho que eu teria tido aquele espaço, aquela revolta, né? Aquela rebeldia que tem de adolescente. Mas como eu já sabia, como eu já tinha sido bem catequizada, era algo que só dependia de mim e que, para eu continuar, eu tinha que querer mais, aprender mais. Então, né, as pessoas que entravam na minha vida, sempre mais velhas e todas católicas, então eram exemplos, né, de fato, as pessoas que transmitiam Deus, talvez por um olhar, talvez por um abraço, e é isso. Então... Mas uma história, assim, muito bonita, se a gente for parar pra pensar. Né? Porque, por exemplo, não é que seja normal, pelo amor de Deus, que eu vou dizer, não tem nada de normalidade. Mas, geralmente, quando tá numa idade ali de 13, 12, 13, 14 anos, acontece o quê, Gabriel? O povo dá uma revolta. Não vou nem falar nada. O povo dá uma revolta aí. E você ter tido na sua vida pessoas, que nem você disse muito bem, sobretudo Padre Alain, né? Você tá Padre falando. Alain. Eu nem sei se Dá um abraço pro Padre Alain. Um abraço. Oi, Ana, tudo bem? O melhor padre, segundo ela, é o padre preferido dela. Meu padre preferido. Tamo junto. E assim, mas é interessante isso, porque o caminho de Deus, a gente sabe que ele é muito, não é muito difícil, mas se a gente tem pessoas que nos ajudam muito, eu acredito que nós temos a probabilidade de não nos perdermos. Né? Ainda você na sua adolescência ali ter tido pessoas, que continua tendo ainda, graças a Deus, né? Ter tido pessoas ali que pudessem estar te ajudando. Você falou algumas vezes a palavra catequizando, isso é muito bonito. Como falta catequese hoje também, né, para os nossos adolescentes, nossas crianças. Isso é outro tema, não vou entrar nessa. mas é interessante. Ju, vamos lá então. Você lá em Nova América, tá bonitinho. Daqui a pouco a gente vai chegar. O que você está fazendo em Londrina? Vamos lá. Lá em Nova América, nessa idade, você falou que foi coroinha, depois saiu tudo. Você é filha de quantos irmãos? Seus pais são vivos? Como são os seus pais, a sua família? Nossa, nem eu sabia. Tem irmãos? Não, eu também não sabia. Vai contar agora. Eu sou filha única. Bom, os meus pais são de Américos, né? Minha mãe tem 47 anos, meu pai tem 50 anos. Graças a Deus, 30 anos de casado, vivendo o matrimônio aí. E eu tenho um irmão de 24 anos. Tomara que eu não tenha errado. Mas é 24 anos. E assim, é o alicerce de tudo, né? A família sempre foi uma base. Por mais as dificuldades, por mais das diferenças, sempre tiveram ali dando apoio, talvez de uma forma diferente, mas sim, é tudo. Hoje, se eu estou aqui, foi graças a eles, aos meus pais, né, por ter enfrentado a vida desde muito novos, e ao meu irmão por todo o apoio que sempre me deu, sempre me fez sonhar, acreditar que um dia seria possível. E é isso, essa é a minha família. Muito bem. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá. É pra ela, pra você não. Eu só pedi autorização. Não, fica à vontade. Fica pra mim. Ô, Ju, vamos lá. Assim, não precisa, óbvio, entrar em muitos detalhes, porque também não sei se tem, né? O exemplo. Hoje, daqui a pouco a gente vai chegar na faculdade que você está fazendo aqui em Londrina, que é a faculdade de Química. Beleza. Você sempre sonhou? Vamos por partes, tá? Depois você vai desenvolvendo e a gente vai depois entrando nas perguntas de novo, tá? Você sempre sonhou, por exemplo, fazer a faculdade que você está fazendo, que é uma baita de uma faculdade. Para quem gosta, né? Eu não vou nem falar nada, né? Química. Exato, quem gosta de nada. Meu Deus do céu. Entendeu? Mas enfim, ela tem gosta... que ter muita... Entendeu? Tem que ter muita garra, velho. Eu sou de seu verdade fã. Mesmo. Isso eu falo. Química é difícil, hein?
Você sempre sonhou em fazer essa faculdade de Química? E na sua infância, assim, qual que era, não sei se você consegue se lembrar, penso que sim, os seus maiores sonhos? Vamos lá, ó, só para você entender. Você sempre sonhou em ser química, beleza, você vai responder bonitinho. E qual que eram os seus sonhos? E desses sonhos que você tinha? Uma infância que não é também tão distante também não, Eu né? queria 19 anos, a infância foi... O meu talvez seria. Você é muito Entendeu? tempo atrás. Mas o dela não, 19 anos só. E os sonhos que você tinha quando você era criança, adolescentezinha ali, e hoje, como que estão esses sonhos? Não sei se eu me fiz entender na pergunta. Então vamos lá, tranquilamente. Primeiro que eu tô muito chateado porque é química, velho. Entendeu? Não sei porque, entendeu? Mas deixa ela explicar, porque o sonho é dela, né? Tudo tem um propósito. Tudo. Então, na verdade, esses sonhos acontecem é por conta de um sonho, na verdade. Posso falar porque já todo mundo em minha volta sabe, mas o meu maior sonho é realizar o sonho da minha mãe. E assim, eu acho que o sonho da minha mãe, pelo menos é o que ela sempre disse, é ver eu e meu irmão muito bem. Então, daí parte os sonhos menores, porque a junção desses sonhos eu tenho certeza que vai tornar esse sonho dela uma realidade. Então, desde muito nova, sempre gostei muito de estudar. Então, eu sempre fui muito apaixonada por matemática, pelas exatas. Eu vou embora. Nossa, gente. E assim, alguma coisa nesse ramo ia sair. Uma engenharia, alguma coisa desenvolvida ali no TI, ia sair. Mas não necessariamente a química, né? Daí eu sempre tive um sonho, talvez até de se tornar, sei lá, uma youtuber, uma influencer, porque eu assistia um cara que era um exemplo, assim, pra mim, desde muito nova, né? Desde o comecinho do canal dessa pessoa. E essa pessoa é de Londrina. Então, o sonho de vir pra Londrina começou aí. Eu tinha 10 anos, quando eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou pra Londrina pra trabalhar com esse cara. Eu só não sei como. Não sei se vai ser como TI, não sei se vai ser a minha ida pra Londrina e alguma coisa acontecer, mas eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus irá me colocar nessa cidade algum dia. Mas criança, né? Quem que acredita nos sonhos aqui das crianças? Exatamente. Eu acredito em você, criança. Busca os seus sonhos. E daí, né, assim... Tá, era só mais um daqueles milhões de sonhos que uma criança tem. Daí, com os 13 até os 15 anos, todas as minhas férias eu gostava de frequentar o serviço da minha mãe, porque era uma graninha ali, que aí eu ia conseguir comprar as coisas minhas, meus livros e tudo mais, né, sem depender dos meus pais e tal. Então eu falava, bora. E ali foi onde eu me apaixonei pela química. Foi onde eu comecei a ver pessoas produzindo coisas. Sua mãe trabalhava na onde? Minha mãe trabalhava numa fábrica de shampoo, numa fábrica de cosmético. E, né, ela era funcionária mais velha, assim, ela tinha seus 10 anos de serviço lá. E nisso, eles confiavam muito nela, então onde ela ia, eu estava atrás. E ela rodava os setores inteiros ali, do despachante até na produção mesmo. E aí, com isso, entrou a pandemia e tal, meu irmão também entrou nessa fábrica, e só foi crescendo esse sonho de estar em laboratório. Estar em contato com aquilo que isso mais isso vai formar isso e vai ser produzido e vai mandar para a linha e vamos vender e é isso. Então, a prática, né, de ver as pessoas dentro do laboratório foi onde eu falei, que profissão é essa? Que faculdade eu tenho que fazer para alcançar isso? E sempre mantendo esse foco de vou para Londrina para conhecer esse youtuber e quem sabe um dia, né, a gente de fato trabalhar junto e tudo mais. E, cara, foi isso, tipo assim, esses foi os sonhos, né, que me trouxe até aqui. Então, o começo foi lá com uns 10 anos assistindo um canal no YouTube, que o cara mora aqui. Depois foi esse interesse de ver, de saber que profissão é aquela, que eu preciso estudar para estar num laboratório, estar em contato com o laboratório. E aí,
chegou à conclusão que a química seria o meu caminho, seria a Isso minha você tinha trilhagem. quantos anos? Eu tinha uns 15, 16. Quando você tava lá junto com sua mãe? Isso, por aí. E quantos anos você entrou na faculdade? Eu entrei com 17. O pastel do Fernando ali. 17 anos 17 na anos. faculdade. Qual a faculdade que você faz aqui? Qual que é a faculdade pro povo que a gente gosta? Você não falou da faculdade, né? Então, antes de chegar de fato na faculdade, eu gostaria muito de falar na questão de... Eu enfrentei pandemia no ensino médio. Então, assim, eu não tive tanto contato com a escola como gostaria, até porque, né, você tá na reta final ali, você precisa que os professores te ajudem, te manda matéria, né, pra fazer esses vestibulares, fazer o próprio Enem e tudo mais. E nesse meio de tempo foi quando eu, de fato, entrei no grupo de jovens. E aí foi aquela... talvez a troca da água pro vinho ali. Porque, né, que eu tinha de pensamento? Eu fui coroinha. Depois que eu deixei de ser coroinha, a Santa Missa todo domingo. Literalmente isso. Pandemia? Não teve. Então era online, colocava e a gente escutava ali e comungava da palavra. E, ok. Quando eu tive a idade, né, de entrar pro grupo de jovens ali, foi talvez a mudança. Porque ali eu encontrei pessoas mais velhas, novamente, sempre pessoas mais velhas, com maturidade espiritual, além de tudo, de querer captar almas. Então, eles me ensinaram, basicamente, muita coisa sobre como ser um adolescente com Cristo. Como ser uma jovem não, porque acho que jovem entra agora, mas um adolescente de fato de fé, que procura mesmo a palavra de Deus. E basicamente foi isso que me sustentou durante a pandemia, foi esse crescimento, essa aproximação com Cristo, de querer aprender sempre mais, aí agora com as próprias pernas, sem o padre, por exemplo, lógico que ele ficou de longe, sempre mandando mensagem, cobrando, vamos supor assim, mas foi onde eu falei, não, agora eu preciso caminhar sozinha e agora eu preciso captar almas. E aí foi quando eu falei, tá, mas e o meu futuro? Como que eu vou fazer? Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu ia vir embora. Que eu ia embora, seja lá qual cidade, mas que eu sairia da minha cidade para fazer a faculdade, né, para enfrentar esse mundo. E até então seria uma estadual, porque a estadual, né, eu ia pegar a estadual de São Paulo, perto dos meus pais, ficaria 2 horas de casa ali, e tudo bem, né, etc. E daí foi quando eu peguei e falei assim, cara, eu não vou fazer vestibular. Eu sinto que talvez não é isso que Deus queira pra mim. E eu só fiz o Enem, simplesmente. Era estudos de madrugada, aula durante os dias, compromissos de casa, compromissos da igreja, porque nesse meio de tempo eu virei catequista. Eu peguei uma turma de primeira Eucaristia, entreguei, depois peguei de Crisma, que era a mesma turma da primeira Eucaristia, porque, sim, foi a minha primeira paixão. E aí, nessa catequese, eu tive, talvez, a certeza que eu vim para ensinar. Que alguma coisa do chamado ensinar estava sobre mim. E aí foi quando eu falei, a química vai muito além do laboratório. A química, ela tem dentro da sala de aula. E vale também ressaltar que a minha madrinha de Crisma, ela é professora de química. Ela foi a professora... assim, que dos sonhos, assim, sabe? Tipo, se eu for 1% da professora que ela é, eu vou ser muito feliz um dia. Então, foram essas pessoas, assim, que foi me fazendo querer mais. Fiz a prova do Enem, né? Tudo mais. Pensa na prova difícil, mas eu tinha certeza que eu passaria. Mas, assim, eu só não sabia pra onde.
literalmente. Porque eu falei assim, agora eu só tenho a federal. Então eu preciso saber qual federal. Literalmente. E tá, a gente foi pensando e tudo mais. Foram dias muito angustiantes, muito de ansiedade, né? Eu não conseguia falar de outro assunto a não ser isso. Porque talvez eu era uma pessoa muito fraca de fé. Eu não confiava de fato, não entregava de fato a minha vida para Deus e falava, toma a decisão. Estou entregando e toma a decisão. E daí foi um dia que minha mãe chegou e falou assim, Júlia, se for a vontade de Deus, a sua faculdade já está preparada para ti. É só aguardar e vai sair o resultado. E foi essa espera. Foi quando ela falou isso que eu falei, de fato, se eu vou à igreja, se eu acredito que Deus faz milagres, que Deus é misericordioso, que Deus honra aqueles que vai atrás, aqueles que querem estar próximo dele, ele vai me honrar um dia. Talvez não esse ano, que né, 2023 ali, talvez não esse ano, mas alguma vez, algum dos dias sim. E aí eu tinha um segundo plano de fazer farmácia. Eu iria fazer o magistério, que na minha cidade tem o magistério, e depois eu iria fazer, junto com o magistério, fazia farmácia à noite. Meu irmão faz faculdade de farmácia. Então era mais um ali que iria me ajudar naquilo e vice-versa. Então o segundo plano tinha, mas eu queria o primeiro. Com certeza, que era o sonho, né, acho que de todo adolescente é esse o sonho de fazer uma faculdade, ainda mais pública, porque né, tem todo o marketing aí por trás. Então, é isso até chegar à faculdade, até de fato... E só tinha uma opção? Exemplo, só tinha Londrina para você... Não. Você passou em quantas? Como que é? Você veio a nota? Pelo Enem, exatamente. Pelo Enem, você tem possibilidade de colocar 2 faculdades. Ah, você seleciona? Isso, você que seleciona. Ah, tá. E aí depois, no dia final, né, sai se você foi aprovado ou não. Então, tipo assim, se você não foi aprovado no primeiro, você é aprovado no segundo. Se entendi. a cota bater, né, no caso. Se a nota final bater. A média, no caso. E eu não conhecia a UTF. Só que uma professora minha tem um filho que faz engenharia química em Apucarana. E aí ela falou, olha, meu filho faz lá. Por que você não tenta? Eu falei, cara, vamos tentar então. E aí eu coloquei a UFSCar, que é São Carlos, e a UTF. Eu não sei se eu cheguei a passar na UFSCar, mas eu acredito que sim, porque a nota de corte foi exatamente a minha nota. Então eu acho que eu teria chances ali. Mas eu de primeira já coloquei a UTF. Então eu coloquei a UTF, não tinha selecionado o campus, ainda a UTF tem 13 campos aqui espalhado no Paraná. E só coloquei. Falei, vamos ver, se eu for aprovada, é isso que eu vou enfrentar e vou fazer. E aí saiu o resultado, eu tinha sido aprovada, só que eu não sabia qual cidade colocar. Então, né, para a escolha da cidade, entra em outro ramo, que foi a junção de 2 pessoas ali. Foi a junção minha e do Vitor. O Vitor é um amigo meu, que indiretamente sempre esteve na minha vida. Nós somos 10 anos de diferença, então era muita coisa. E enquanto ele estava fazendo a faculdade, eu estava brincando na rua. Quando ele tinha 10 anos, estava nascendo. Exatamente. Então eram realidades diferentes. E aconteceu que ele precisou mudar para o Paraná, né? O esposo dele, o Rafa, recebeu uma proposta de emprego aqui no Paraná. E foi tudo junto e misturado. O dia que ele chegou em mim para conversar, para falar sobre isso, né, para pedir oração, pra gente entregar de fato que se fosse a vontade de Deus isso iria acontecer, foi quando saiu a resposta da minha faculdade. No mesmo dia, no mesmo horário. Caramba. A gente tava junto, ele foi a primeira pessoa a saber. Inclusive porque a hora que chegou a notificação eu não contive a emoção, né, de fato que Deus tinha me honrado. E aí ele falou assim, Júlia, tô indo pra Guarapuava. Fica 3 horas de Londrina, mais ou menos, aí. E Guarapuava tem a UTF. Só que não tinha química.
Aí que tá. E aí, assim, cara, se eu também tô indo pro Paraná. Mas a gente pode ver qual curso tem ali próximo da química, talvez uma química industrial, alguma coisa assim, que a gente coloca a mesma cidade, pelo menos a gente tá junto. A gente sai junto daqui, a gente vive junto lá, óbvio, ele com a sua família e eu ali, só que seria uma pessoa conhecida, né? Não seria duas pessoas conhecidas indo para duas cidades desconhecidas. E muito grande, né? Lá em Guarapava acho que tem quase 300 mil habitantes assim, ali. muito grande. Referente... Um bairro é muito grande pra você. Sim, o bairro onde eu tô é grande. O bairro onde a gente tá é muito grande pra você lá, né? Desculpa, para. Eu tava só esperando essa deixa, velho. Eu também tava. E aí, eu peguei e falei assim, cara, então eu vou colocar Londrina. E aí foi a hora que veio à tona o fato de sempre falar que eu iria pra Londrina de alguma forma. Seja por conta do youtuber ou por conta do trabalho, da faculdade. E aí eu já tava realizada, porque o primeiro passo do primeiro sonho já tava acontecendo, do sonho de infância já tava acontecendo. E indiretamente, né, eu não fazia a noção que era um presente de Deus. Enfim, foi isso que aconteceu. Então eu vim pra Londrina, foi essa a minha escolha. Estar próximo, né? E também não é tão distante assim, são 6 horas de viagem ali. Só 6 horas de viagem. Então, tá tranquilo ali. E, cara, até chegar aqui foi isso. Beleza. Certo. Muito bom, cara. História muito... Gostei. Posso dar um passo já ou você tem uma pergunta? Não, pode falar, irmão. Ó, você veio pra cá com quantos anos? Você chegou Com em Londrina? 17. Você chegou com 17 anos Com em 17 Londrina. anos. Cara, ó, uma pergunta e uma base. Com 17 anos, eu acho que acho que eu tava jogando bola na rua. Não, 17 anos eu já tava, enfim. Você tá arrebentando Tava arrebentando a aplicação lá. Tava arteiro. Mas, cara, 17 anos, saí do interior do bairro, que tem um bairro... Nova América, queremos vocês aqui, Nós viu? chamamos, tá? Mas 17 anos, você vir pra uma cidade, você não conhecia ninguém aqui. Não. Ninguém. Conhecer só por nome. Londrina. Sim, conhecia Londrina e os youtubers que estavam aqui. Mas sem base de um amigo, um parente, nada, um conhecido. Não sabia Nada. Com 17 anos cheguei em Londrina. Cara, exatamente. Os primeiros desafios aqui, como foi o sentimento? Assim, ainda mais a separação, né, dos pais, deixar os pais, como seus pais reagiu, o seu irmão, e qual o desafio de chegar aqui? Então, a princípio ali, o comecinho, meu pai meio que não queria muito não. Sendo bem sincero, assim, meu pai ficou com o pé atrás de, tipo, você vai, a gente não sabe como é, o que vai acontecer, ficou com esse medo, né? Uhum. E esse cuidado de pai também, porque é um filhinha cuidado, dele, né? Imagina. E assim, foi, acredito que tenha sido muito dolorido, pelo menos pra mim foi, eu acredito que pra minha mãe também, porque assim, eu e minha mãe sempre foi as melhores amigas uma da outra. Então, tudo era passado pra nós. Então, tipo, quando tava acontecendo alguma coisa comigo, era ela que eu corria. Tava acontecendo alguma coisa com ela, era pra mim que ela corria. E óbvio que não mudou nada. Só que a gente não tinha esse abraço, esse carinho, esse toque físico, né? Esse contato físico ali. E isso pegou muito, porque, né, tipo assim, você tá adaptado àquilo, e aí você vem pra uma cidade que você não conhece ninguém, que você não sabe o que você vai enfrentar, como vai ser a sua rotina. Então, foi muito dolorido esse começo de, tipo, não ter ninguém, estar sozinha mesmo. E aí, meu irmão também sempre foi o parceiro. Sempre foi o cara que, óbvio, que tem brigas, porque somos irmãos, né? Só que sempre era aquele fato de, tipo, se tudo der ruim, eu vou chegar em casa e meu irmão vai estar lá. Eu, sei lá, zoar na cara dele. Uhum. E isso vai fazer
que meu dia seja bom, porque ele vai dar risada, ou também vai virar uma briga e a gente depois vai acabar se abraçando e falando, vamos deixar isso de lado e eu te amo. Então, foi difícil, né? Porque, pô, eu tava sem o meu pai e sabendo que meu pai tava angustiado lá por não saber o que eu iria enfrentar. Sem a minha mãe, porque mãe é mãe, e sem o meu irmão, que era um parceiro em todas as horas. Só que é o que minha mãe falou, o que for teu, Deus vai te dar. Então eu sempre tinha isso na minha cabeça. Só que eu também tinha comigo que eu precisava me mostrar forte pra eles. Porque talvez a qualquer momento meus pais podiam voltar pra cá e falar, não, você vai embora. Então eu tinha que mostrar que tava tudo bem, que eu conseguia e que era de fato a melhor coisa. E de fato foi a melhor coisa. E assim, ter vindo pra cá muito nova, um conselho, é muito bom. Porque você cresce. Porque a hora que você fica doente, você não tem ninguém pra ir lá te levar uma comida, pra te dar um remédio. Você tem que levantar e fazer. Porque ninguém vai fazer nada, até porque não tem, né? Mas ninguém, é só você por você. Você que tem que fazer as coisas pra você, não é ninguém. Então foi o ensinamento, porque, pô, quando eu ficava doente, muito mimada. Muito mimada. Era extremamente. Todo mundo chegava e ia e perguntava e mandava mensagem. Óbvio que aqui, a hora que eles sabem, eles ficam preocupados. Mas eles sabem que eu dou conta hoje. Que eu preciso disso. Que é um crescimento e tudo mais. E aí, tá, a gente superou isso. A gente superou essa dificuldade da distância, né? A gente se acostumou, a faculdade começou e tudo mais. Só que aí surgiu outra coisa. Bom, como eu falei, minha rotina da igreja. Sempre fui muito presente. E aqui em Londrina eu não tinha encontrado. Eu ir pra catedral todo domingo, ir de volta de Uber era muito caro. Ficava muito caro. Muito caro, longe, hein? Porque é longe. De onde você mora, de onde você mora pra catedral é longe. Então, dia de chuva era Nossa. pior ainda. Então, eu passei a até deixar de ir às missas aos domingos. Eu assistia a missa gravada, que o Padre Alan gravava, colocava no Facebook e eu assistia, cara. Era isso que eu tinha. E aí eu sempre me perguntava, tipo assim, até quando eu vou ficar assistindo missa pelo Facebook? Eu não tenho nenhuma deficiência, eu não tenho nenhuma dificuldade de... Né, tipo assim, que me impeça de estar assistindo uma Santa Missa presencial, de estar comungando do alimento e da palavra. E, tipo, aquilo ia me sufocando e tal. E aí entrou a primeira férias, que foi em julho, e eu fiz a mala pra voltar. Você fez nas primeiras férias? Voltar de vez. Decidida a voltar pra casa? Exatamente. E ninguém sabia. Nem a gente, descobri agora. Eu só fiz a mala e a hora que eu cheguei lá, eu tinha levado exatamente tudo. Todas as minhas coisas. Até porque eu não tinha nada, só tinha roupa mesmo, né? E aí eu falei, eu não volto mais. Falei pra minha mãe. Falei, não volto mais, não quero. Eu não tenho Deus lá. Eu me sinto sozinha, não tenho apoio de nada. Não é essa vida. Por mais que é um sonho, não é pra mim. Porque, de fato, pô, eu tava sem Deus. Eu tava sem quem me estrutura. Quem me ergue todos os dias, quem me acorda. E pra mim não fazia sentido estar vivendo o sonho e não ter ele. Porque ele sonhou junto comigo. Porque se hoje tá acontecendo tudo isso, é porque também era um sonho dele. Se não fosse um sonho dele pra minha vida, não ia acontecer. E daí eu recebi uma ligação do Padre Alan, e ele falou, você vai voltar pra Londrina e você vai enfrentar. Não foi. Mas você já tinha voltado pra América? Nas férias, eu tava nas férias. Tá. Ele, em agosto, ele falou assim, você vai voltar e você vai enfrentar. Não deu nem um ano e você já quer desistir? Obrigado, Padre Alan. Alan. Obrigado, Padre Alan. Queremos você aqui. Obrigado, hein? E daí ele me deu a força. Eu falei, cara, se ele falou, quem sou eu pra duvidar de um padre, né? E aí eu fui, voltei. A mala que eu trouxe, que eu levei, eu trouxe novamente.
Graças a Deus eu não tinha falado nada pras meninas do apartamento, então, né, o apartamento tava tudo certo. E ok, era isso, voltei. E as minhas orações sempre, desde o começo, né, sempre foi ter uma igreja perto de mim. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, que tenha uma igreja perto de mim. E aí eu lembro certinho que dia 28 de setembro eu tava indo pra faculdade com a menina que morava comigo. E aí eu vi a imagem de São Padre Pio. Eu falei, cara, o que esse homem quer comigo? Porque não era a primeira vez que eu tinha visto. E aí eu falei, não é possível que eu vou ter que estudar sobre esse cara. Eu fui chegando mais perto e tava lá, Capela, São Padre Pio, nova comunidade na paróquia São Luís Gonzaga, missas às 5 horas da tarde. Era isso. Todo domingo. Todo domingo. Todo domingo às 5 horas da tarde. E o próximo domingo era dia 1º de outubro. E, cara, esse foi o presente de Deus. Pra quem não sabe, é só ela atravessar a rua É atravessar do apartamento. Cara, literalmente. É isso daí. Cara, É só atravessar a rua. Literalmente só atravessar a rua. Atravessar a rua, exatamente. E ali foi o presente, porque em outubro é meu aniversário. Foi em outubro que ele colocou uma igreja na frente da minha casa. Bonito. E aí foi, né, e antes de entrar nessa parte, eu não tinha feito amizade com ninguém, porque eu não conseguia. Eu não conseguia ter diálogo dentro da faculdade. Eu enfrentava a faculdade como eu estou indo lá para estudar e pronto, acabou. E não, você não vai conseguir fazer isso, porque você precisa das pessoas que estão ali. Precisa se relacionar de alguma forma, Você né? precisa conversar, você precisa compartilhar a sua aprendizagem, porque assim vocês vão... aliás, assim a gente cresce junto, a gente consegue ser profissionais, amigos ali, porque as pessoas que vão sair dali, alguns vai sair como indústria, mas alguns também vão sair como professores e talvez a gente pode enfrentar uma escola juntos e é essencial ter essa amizade, né? E eu não tava conseguindo ter isso. De fato, eu não tava conseguindo ter isso. E aí, voltando no dia 1º de outubro, fui à Santa Missa e, cara, a homilia do padre foi certeira. Ele falou sobre a questão do filho que disse não, mas acabou fazendo, acabou servindo, e do filho que disse sim Não fez nada. e não fez nada. E aquilo ali foi, tipo assim... Um chamado, literalmente um chamado de aqui é o seu lugar. Só que eu não tinha entendido isso, né? Tipo, não tava entendendo a proporção daquilo. E só tinha eu de jovem, e tinha o Ministério de Música, né? Que era o Ministério dos Seguidores da Paz, mas eu nem fazia a mínima. Que era do grupo de oração. E uma Pascom, que era a Bel. A Bel tava cobrindo, porque só tinha ela ali no começo. E ok. Foi isso, fui à Santa Missa, conversei com o padre no final da missa e falei, cara, parece que você contou o meu testemunho. Parece que você, de fato, tava falando pra mim, fez uma missa direto pra mim. E aí eu voltei, nessa volta me chamaram, fizeram o convite de ir dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, pra São Luís. Eu peguei e fui. Aí lá eu tive a minha primeira conversa. Aliás, me colocaram como você vai pra Pascom da Padre Pio. Eu precisava servir de alguma forma, porque eu sempre servi lá em América, então aqui eu também ia fazer Foi isso. nesse dia que eu conheci a Jujuba. E aí foi o dia que me colocaram pro Gabriel. Literalmente. Você coordenava a Pascom, né? Coordenava a Pascom, falou assim, olha, tem uma pessoa aqui que quer ser da Pascom. Aí chegou o Juju. E aí chegou e me colocou lá com o Gabriel, toda tímida, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E tava ele e a Bel, né? Tava os dois juntos. E só falaram, vem na formação tal dia. E você tá dentro. Eu não sabia absolutamente nada. Nada. Nunca tinha feito... Não tinha feito nada parecido. E aí eu fui na formação. Quem deu a formação foi a Bel. Foi uma formação, acho que primordial. Foi extremamente necessária. Foi o que me ensinou. Foi o que me engatinhou, assim, a querer saber mais e aprender mais. E, cara, no outro domingo eu tava servindo. E
Isso daí foi no dia 15. Aí no dia 21... no dia 15 a Bel me chamou pra ir nos seguidores. Ela falou assim, a gente tem um grupo de oração jovem e tal, lá na Matriz, seguidores da paz, todo sábado, 7h30. Aí eu falei, cara, tá, se der certo eu vou. E aí, coincidentemente, no outro sábado era meu aniversário. Caiu 21 de outubro de 2023. Aí eu falei, eu vou, né? Meu aniversário, imagina, tá com Deus. Eu falei, é agora que eu vou. E aí a Bel me mandou mensagem pelo Instagram e falou assim, Júlia, quer que passe aí pra te pegar? Eu falei, cara, com certeza. Era menos um Uber. Já pensou? Aí, foi isso. Pegou, chegou lá, eu sou uma pessoa tímida, tá, galera? Mas chegou lá, ela fez todo mundo me abraçar, ela avisou pra todo mundo que era meu aniversário, e ali a família Seguidores me acolheu. Ali eu tinha acabado de ganhar o presente que eu achava que nem merecia. Eu tinha acabado de ganhar uma família em Cristo, literalmente. E aí foi quando eu falei, de fato aqui é o meu lugar e de fato eu tinha que ter esperado a vontade de Deus. E aí, óbvio que eu mandei mensagem pro Alan e falei assim, Alan, obrigada por ter falado pra eu voltar. E junto com isso eu pedi perdão pra Deus porque eu tava tomando das mãos dele. Eu não tava querendo seguir o tempo dele, eu queria o meu tempo. Mas o que ele já tinha preparado, o que ele já tinha reservado pra mim era muito maior do que eu imaginava. Aí, Pedro. Sempre tem, né? Homem de pouca fé. Mas eu te ouvindo assim, Ju, Bonito. Muito bonito o seu testemunho, sua história. Então, assim, só fazer um resumo, só pra gente entender. Esse resumo também é uma pergunta, tá? Por exemplo, olha só que história bonita. Saiu de Américo com dois sonhos, podemos dizer assim. Tá? O primeiro, né, de vir para Londrina por conta do youtuber lá, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, sem falar o nome, a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse sonho aí também, né, para fechar com chave de ouro e deixar bem claro, gente. Ela tinha um sonho de vir para Londrina para conhecer o cara. Foca aí, o negócio é muito maior que vocês possam imaginar, né? Muito mais top. Mas assim, vamos lá, a gente vai falar disso no final, tá? Saiu de América, veio para Londrina com esses dois sonhos. Primeiro, por conta do youtuber que mora aqui em Londrina. Segundo, por conta da faculdade de Química, que nem você disse bem, por conta do sonho da mãe, tudo. Sobretudo, sonho de fazer os pais felizes, né? O você, irmão, irmã que está nos ouvindo, jovem, escute isso que a Ju falou, muito interessante. Que a gente não dá muita importância para isso, né? É claro, os nossos sonhos são os nossos sonhos, não é os sonhos dos nossos pais. Isso, tem que deixar isso bem claro. Então, assim, por exemplo, a minha vocação de padre é minha, não é da minha mãe nem do meu pai. Ninguém me obrigou a ser padre, não. Mas quando um filho tem a consciência de que ele, no caminho certo, vai realizar os sonhos dos pais, sobretudo para não dar tanto trabalho, e ver os pais bem, né, buscando uma vida honesta diante de Deus, eu acredito que o maior para isso é o quarto mandamento, honrar pai e mãe sempre. Então, assim, é muito bonito quando você disse isso agora no começo, né, da sua fala. Então, veio para Londrina com os dois sonhos, de fazer a faculdade de Química, porque passou aqui na Federal, tudo certinho. Cara, o que eu fico imaginando assim, Ju, que você contando aí, claro, você quis desistir, até, eu falo, né, experiência própria como padre também, é até normal você querer desistir algumas vezes, por mais que, né, que nós tenhamos uma certeza no coração, mas é muito normal você querer ter voltado para sua cidade e não voltar mais para Londrina, né, por não ter se adaptado no começo aqui, por ter perdido, por exemplo, aquilo que você tinha em Américo, né, lá. Então, de fato, até certo ponto não é ruim isso. Não é ruim não, mas assim, é normal. Mas quando é de Deus, é de Deus. Daí Deus coloca as pessoas na nossa vida pra não dar, tipo, não é um empurrão, né, cara? É uma voadora, né? Vai pra frente, mano, para. Pra trás nem pra pegar impulso. Não. Entendeu? É dali pra frente. Dali pra frente. Graças a Deus ela teve boas amizades também. Teve, né? Bom ressaltar isso. Eu acho que ela continua tendo boas amizades. Continua. Graças a Deus. Então, assim, por que eu tô dizendo tudo isso? Para chegar na questão, para continuar falando na questão do sonho, mas o que eu acho muito bonito no seu testemunho, você falando aí, é que você nunca perdeu, né, nesse contexto todo, a prioridade de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, Verdade. Dito isso,
Isso é muito bonito. Nunca Bonito. perdeu a prioridade. Mesmo assistindo as missas online, né, nessa questão aí, querendo voltar, desistir com tudo, medo. com medo, você nunca perdeu a prioridade. Às vezes pode ser que tenha perdido, você pensado dessa forma, mas nunca perdeu a prioridade. Dito isso, Júlio... Nossa, essa é a pergunta? Não, agora foi só a introdução. Contexto, né? Entendi. Foi só a introdução. É que eu tenho essa mania, velho. Eu tenho TDAH, você fez eu perder minha linha de raciocínio agora. Vai, continua. Eu não vou lembrar. Tô brincando. Dito isso, Ju, vamos lá. Agora, vou ler uma passagem bíblica rapidinho, que também me chama muita atenção. Eu posso te acompanhar na... Você pode. Eu vou pedir pro pessoal abrir ali também. Pede pro pessoal Vou pedir pro pessoal acompanhar. Eu vou ler a passagem bíblica que encontra-se em Mateus, capítulo 19, versos de 16 a 22. Eu acredito que a grande maioria das pessoas conhece essa passagem. Mateus? Mateus 19, capítulo 19, versículos 16 a 22. Certo. Tá bom? Uhum. Por que eu vou ler essa passagem, Ju? Para você, depois dessa passagem, falar para as pessoas que estão nos ouvindo, e você também pode partilhar, né, Gabriel? E eu também, é claro. Qual que é o medo que a gente tem de deixar as coisas de Deus? De deixar as coisas de Deus, não, perdão. Qual o medo que nós temos de abandonar as coisas do mundo para servir a Deus? Entende? Eu acho que essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você, na sua fala aí, eu acredito que está nesse processo de abandonando as coisas do mundo e confiando sobretudo mais na misericórdia de Deus. Vamos lá. Peguem na sua casa Mateus 19, versos 16 a 22. Vai dizer assim: Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que fareis de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes da Ju falar, e do Gabriel também, prestamos muito bem atenção nessa passagem. A parábola do jovem rico, primeiro, aqui o jovem não tem nome. Podemos nos colocar no lugar desse jovem. Certamente, que ele diz aqui, ele observava os mandamentos da lei de Moisés, né? Vivenciava os mandamentos ali. Só que ainda faltava nele se libertar de uma prisão. Aqui fala dos bens materiais. Faltava ele largar aquilo que o prendia, aquilo que ele dava valor, sentido para a sua vida, que eram os bens materiais. E a grande pergunta que fica, né, nesse podcast para nós, ouvindo também no testemunho da Ju, o que falta para mim, para você abandonar? Quais os bens que nós temos hoje? Talvez não bens materiais, né? Mas os apegos que nós temos, né? Aquilo que realmente, né, nos impede de buscar Deus. Eu costumo dizer sempre, né, que nós podemos ir na missa todo domingo, nos confessar todo ano, estar próximo de Deus e continuar sendo ateu, né? Sem fazer a experiência de estar com Deus, né? Sem fazer, de fato, essa experiência. A gente pode observar os mandamentos da lei de Deus, tranquilo, mas e a experiência, como é que fica? Né, de largar tudo. É o que Jesus pede para cada um de nós. Então, ouvindo o testemunho da Ju, a grande pergunta é, Ju, e eu peço que você nos ajude, né, com a sua vida de testemunho aí. Fala para um jovem que está nos ouvindo agora, o que falta para esse menino, para essa menina, né, abandona, sabe assim, dá um conselho, podemos dizer dessa forma, de tudo aquilo que você tem experimentado, sobretudo na questão dos sonhos de Deus na sua vida, lembrando que, por mais difícil que seja, ninguém que está exaltando, todos nós temos dificuldades, pelo amor de Deus, mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem. Então, assim, eu acho que esse é o principal. Ju. O conselho é gastar a vida para Cristo. É isso. Porque a hora que a gente começa a gastar de fato a nossa vida para Cristo, a gente viver para Cristo, as coisas começam a ter sentido. Talvez a gente sempre acha que Cristo vai dar o maior. Sempre vai fazer o milagre.
sempre vai fazer o extraordinário. E na verdade, a gente sabe muito bem disso, que ele tá no ordinário, ele tá todos os dias. Ele tá ali para realizar talvez o sonho mais bobo que você tem. O sonho mais pequeno que você tem. Só que, de fato, quando você gasta a sua vida, quando você se entrega para viver o que ele tem preparado para sua vida, você vai olhando, você vai sentindo isso e você vai perceber que sim, vale a pena você largar tudo que você tem para seguir esse caminho, para seguir ele, para seguir a verdade, a vida, para seguir quem te colocou no mundo. Porque se ele te colocou no mundo, ele não te colocou para se perder dele. Ele colocou para você voltar para ele. E voltar para ele sendo um instrumento dele. Sendo exemplos para outras pessoas. Sendo um bom filho, uma boa filha. Sendo aquela pessoa que ama o próximo como ele te amou morrendo na cruz. Então a gente tem que sempre procurar isso. Procurar essa divindade que Cristo tem e sermos, de fato, imagem e semelhança dele. Então, assim, não é fácil largar tudo que você tem. Não é fácil. Portanto, que fica nítido aqui nessa passagem que ainda fala, né? O jovem ouviu e foi embora triste. Porque ele tinha tudo. Ele só não se renunciava. Só não se desapegava das coisas, né? Ele não queria renunciar ele. E é muito engraçado que em Mateus 16, nos últimos versículos ali, Cristo fala: se renuncie e segue-me. Então, assim, se a gente se renunciar, e o se renunciar que eu falo é de um modo geral mesmo, a gente deixar a nossa vida no passado e viver uma vida em Cristo de hoje para frente. Interessante você falar em Mateus 16, vai dizer exatamente isso. Aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz. Isso mesmo. E siga-me. Não é só uma renúncia, que uma renúncia é muita coisa, mas é pegar a cruz, né? Pegar a cruz e seguir. E como é difícil. É muito difícil. Mas exatamente, é muito difícil, só que é aquilo que eu costumo dizer sempre. Você disse uma coisa muito interessante também, que costumeiramente eu tenho dito, eu falei até costumeiramente agora, saiu do nada. Eu tenho TDAH, eu não vou nem repetir. Costumeiramente eu tenho dito, se a gente quer ver o extraordinário de Deus, vivamos o ordinário. Deus se manifesta todos os dias no ordinário. Nós só não somos felizes em Deus completamente porque a gente espera muito de Deus. É óbvio que ele pode dar misericórdia, mas eu falo assim, a gente espera o extraordinário de Deus, só que a gente não faz nem o ordinário. Nós não fazemos o ordinário. Básico, nem um mínimo. A gente não faz, cara. Muitas vezes a gente não reza o terço. Um terço, velho, bem rezado, dá 15 minutos. A gente não reza um terço. O terço bem rezado? Bem rapidinho, 20? 20 minutinhos, irmão. 20 minutos. Tô te falando, o tercinho católico ali? Sim. 20 minutinhos, cara, bem rezadinho, contemplando os mistérios. Cara, Deus falando assim, você não tem 20 minutos pra ter um tempo comigo e ficar pedindo as coisas. Não é que... exatamente, não que Deus pensa dessa forma, entende? Mas a gente pode cair nessa questão, porque a gente quer o quê? Sempre o extraordinário. Uhum. Então, a questão não está em Deus. Deus vai fazer em nós sempre o extraordinário. Tem que deixar isso bem claro. Uhum. Deus realiza em nós sempre o extraordinário, desde que eu faça o meu papel. Todos os milagres de Jesus não chegou em ninguém e falou assim, eu quero te curar. As pessoas chegaram até Jesus. Entende? A gente quer cura, a gente quer proximidade, a gente quer o perdão, a gente quer se sentir amado por Deus, mas de longe. Não, a gente tem que se aproximar de Deus, a gente tem que fazer essa experiência do jovem rico, mas ao contrário, de renunciar, né, de abandonar tudo e viver as coisas em Deus. E que é o que penso eu, na grande maioria das pessoas hoje, falta isso, né, esse testemunho, essa busca de testemunho, não só nos jovens, mas nos adultos também. Né, as pessoas frequentam a missa, frequentam um grupo de oração, mas a impressão que eu tenho, isso pode acontecer comigo também, claro, que a gente está fazendo ali por costume.
Né? Estamos acostumados a ir na missa, estamos acostumados a ir no grupo de oração, estamos acostumados a viver uma vida em Deus, isso tem que continuar acontecendo, mas ainda com medo de viver o abandono em Deus. Né? Assim como a Ju dizia, na questão dos sonhos, na questão de se entregar a Deus, na questão de vivenciar aquilo que a palavra pede, mesmo nas dificuldades, sabe? Quantos jovens vivem isso? Muitos jovens vivem, mas quantos jovens não vivem? Você entende? Então, assim, a gente sabe do desafio, mas essa é a grande proposta de Deus. Quem disse que você faz? Você disse bem, Mateus 16, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, que já é difícil demais. Pega a sua cruz e siga-me. Cara, é um desafio assim. Vocês que gostam de fazer desafios aí no Instagram, é um desafio assim completamente, racionalmente dizendo, muito doido. Mas isso dá frutos. Olha a vida da Ju, né? Mais uma vez, gente, mesmo diante das dificuldades, mas olha o que Deus tem feito na vida dela. Veio para Londrina sem conhecer ninguém, quis desistir, voltou, hoje é serva de um grupo de oração, né? Teve a primeira experiência de ser serva de um grupo sábado agora, no primeiro grupo do ano, foi o grupo. Quem não foi, perdeu, bonito. Sabe? Foi bonito demais. Então, assim, olha como Deus realiza. Por que isso está acontecendo? Porque está dando passos. Imagina se você ficasse preso no seu medo. Imagina se você ficar preso no seu medo, meu irmão, minha irmã. Deus vai, mais uma vez, vai continuar te amando. Mas se você ficar preso no seu medo e não dar passos, cara, você vai ser um adulto frustrado lá na frente. Sabe? Tem que se arriscar, velho. Né? Isso do... O jovem rico, ele era rico mesmo? É uma parábola. Mas fala sobre É uma bens parábola. mesmo? É uma parábola. Ou... Mas sim, entendeu? Mas sim. Sim, mas é uma parábola. É tipo assim, é Jesus contando assim, como se eu cheguei mais perto. Ele falou assim, ó, pega aí, eu vou contar um negocinho pra você. E conta essa parábola. Ah, tá. Você entendeu? Entendi. É uma parábola. A questão é a mensagem. Se ele era... Mas, não sei se você está me fazendo entender. Se ele era rico, tá aqui no texto. Diz que sim. Mas é muito mais a mensagem. Podemos dizer dessa forma, entendeu? Você comentou do desafio, né? A gente tá fazendo um desafio, mas umas coisas que pra mim tá... Acho que trabalhando no ordinário, até eu comento com a Ju. Cara, que cada passagem que você lê, no dia que você lê, é algo diferente, né? A Ju comenta bastante com a Ju sobre medo, coragem e ousadia, né? Sempre a gente fala sobre isso. A passagem 15 que a gente fez recentemente, a 16 e hoje com a 19 também, porque a 15 fala, fala assim, ó, fala sobre os hipócritas, né, os fariseus e as suas tradições, que o povo não lavava a mão para comer e faz coisas piores, né? Esse povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão ao culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. E a gente, Cláudio, não vou falar que todo mundo, né? Só que às vezes chega na igreja ou chega lá, mas será que está verdadeiramente ali? Ou será que é só para cumprir a rotina? Cumprir um preceito. Só para cumprir um preceito. Eu costumo dizer assim, que na verdade dizer, eu digo outras coisas na homilia, né? Mas eu costumo pensar assim, se a pessoa tá nesse contexto, está procurando Deus, se ela está na missa, se ela está num grupo, se ela está no grupo bíblico de reflexão, se ela está numa pastoral, cara, ela está ali. E está ótimo. Primeiro ponto. Melhor estar ali do que... Não, você está entendendo? Ela está ali. Então isso, para Deus, já é uma baita de uma oportunidade. Entendeu? Que a pessoa está tendo. A grande questão é, no meu ponto de vista, isso eu falo para mim, Ricardo Vicente Campanucci, em primeiro lugar também, sempre na primeira pessoa quando eu falo essas coisas. Eu não estou mentindo. É de fato, às vezes, confiar mais em Deus. Porque honestamente nós temos muito medo, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu acho que sim. Muito medo de confiar em Deus. Porque nós somos apegados às coisas. Entende? A gente tem medo de se abandonar em Deus. Medo. Sem deixar de ser como somos, mas nós temos medo, falta confiança. Porque é muito mais fácil a mim me apegar aos meus sentimentos, me apegar às minhas emoções, me apegar à minha fraqueza, me apegar ao meu pecado, que para mim às vezes gera, né, prazer, gera felicidade, do que ir se desapegando a tudo isso e confiar em Deus, sabe? Então assim, o que falta para nós hoje é uma confiança. Quantas confissões eu escuto? Padre, eu não confio em Deus.
Eu sei que não, porque é difícil. Entende? Você confiar em Deus, eu costumo dizer sempre também nas homilias, sobre o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu só vou amar a Deus sobre todas as coisas, né? Num processo, não vai ser uma... Vou amar a Deus sobre todas as coisas, fiz a experiência agora e nada mais vai mudar no meu coração, vou continuar amando a Deus. Não, é um processo diário. Mas eu só vou conseguir dar passos para isso se eu fizer todos os dias a experiência do amor de Deus na minha vida. Eu só amo aquilo que eu conheço. Não posso dizer que eu amo a Deus se eu não conheço a Deus. E como que nós conhecemos Deus? São Tomás de Aquino vai dizer, Santo Agostinho vai dizer, os santos padres da igreja vão dizer, 2 vias. Conhecimento, porque vocês estão fazendo o desafio, né, de ler, né, o capítulo inteiro, o evangelho inteiro de São Mateus, um capítulo por dia, o conhecimento das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica, da doutrina dos santos padres, você estudar, debruçar e estudar. A gente chama dessa forma. E junta isso à experiência. Agora, que católico faz isso? Minoria. Poucos. Entende? E quando eu falo, isso não é um julgamento, isso é... Não é julgamento. Não, mas você está constatando isso daí, sabe? Quando eu começo a fazer essa experiência, eu vou me abandonando em Deus. As pessoas dão um passo em Deus, 20 passos para trás. Uhum. Um passo em Deus, as pessoas confiam em Deus, mas às vezes têm medo. Ó, nesse de medo e coragem, antes de passar a palavra pra Ju... Nossa, eu tô falando bastante, gente. Eu me empolgo, né, velho? Não, você fala bem. Né? Isso é bom. De medo e coragem, eu fiquei surpreso que na passagem de São Mateus tem a frase, até falei assim, Pedro, homens de pouca fé. E a palavra homem de pouca fé, no sentido, não é só o homem, né? Homem e mulher. Sim, é uma unidade. Mas a palavra pouca fé, né? E no capítulo 16, cara, olha só, tipo, não tenho palavras bonitas, natural aqui. Jesus estava lá com a galera, todo mundo, a multidão. Chamou os 12, vamos pro barco. Foi pro barco. Daqui a pouco Jesus estava sobre a água. Aí a galera tava ali no barco, tomou um susto. Falou, tá escrito assim, acharam que era um fantasma. O medo, o terror. Aí Pedro falou assim, irmão, Pedrão, né, velho? Colérico. Cara, se é tu mesmo, eu quero ir aí contigo. Mas, se você é Deus, me puxa. Mas eu quero ir sobre a água. Aí Jesus falou assim, Vem. Pode vir. Ele foi. Só que, ó, a confiança. Beleza, até ali começou a confiar. Na primeira ventania que Deus, Cara, Pedro começou a afundar. eu posso te cortar? Coragem. Nessa questão, desculpa. Não, cortou. Vai. Cortei já, Não. né? Sabe por quê, cara? Aí que tá. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês que estão nos vendo agora. Cuidado com a fé de emoção. Isso é fé de emoção de Pedro. Que saiu. Não, assim, gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo teologicamente, deixa eu deixar sempre bem claro, mas é uma fé de emoção. Olha só. 3 coisas aí. Primeiro, antes de Jesus estar na barca, ele já sabia quem era Jesus. Por que não reconheceram Jesus? Uhum. Porque não tinha signo, entende? Não estavam com Jesus de verdade. Um Só uma grande analogia. passo. Já, o primeiro já Só é uma um grande analogia, passo. exatamente. Viam Jesus, estavam com Jesus E não reconheceram. Jesus. Presta atenção. Você está com Jesus, você vai na missa todo domingo, mas você não vê Jesus. Então, de repente, tem um negócio aí. Uhum. Aí, quando não é o Pedro, podemos dizer assim, que todos nós, em algum momento, podemos ser Pedro, né? Antes da conversão, depois da conversão, antes da ressurreição, perdão, depois da ressurreição. Pedro fala, não, se é você mesmo, eu não quero só ir até o Senhor. Eu quero ir andando sobre as águas. Desafiou ainda. Isso né? é top. Isso é top. Que é o segundo momento que eu estou dizendo. Por quê? Porque mostra que o cara tem coragem. Só que, o terceiro momento aí, por mais que seja ousado, quantas vezes você foi ousado na sua vida de oração, se empolgou, rapidex, fez uma experiência de oração, enfim, não durou 3 meses. Né? Porque eu não tenho constância. E quando Jesus fala, só vem, irmão. O cara foi andando, caminhando sobre as águas, não deu meio passo, assim, um pouquinho. Já afundou. Primeiro vento. Jesus, tô aqui. Vem aqui, irmão. E assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Pedro, pouca fé. Vivamos, muitas vezes nós vivemos numa fé muito emocional. Muito emocional. Eu só vou no grupo de oração porque lá eu sinto um arrepio.
Cara, você vai sentir o arrepio uma vez só na sua vida, talvez. E o restante da sua vida? Como é que você vai viver? Aqui, por isso que os santos padres falam. Conhecimento aqui, ó. Lê. Vocês estão fazendo a experiência de ler o Evangelho de Mateus? Cara, quantas partilhas vocês já estão fazendo? Nossa. Coisas que vocês, de repente, já tinham ouvido dizer, claro, nas missas, tudo, mas lendo, se debruçando ali, sabe? Não tem aprendido muita coisa? Claro que falta muito para todo mundo. Mas, assim, é o conhecimento. Então, é sair de uma fé emocional, tá? É vivenciar uma renúncia diária de si mesmo, tomar a cruz de Cristo, né? E seguir a Jesus Cristo. De novo, parar de viver uma fé emocional, estudar, rezar e entender que é sempre a vontade de Deus, não a nossa. E a Ju quase não falou agora. Não, eu aproveito agora para perguntar o que a Ju acha disso. Para fechar com... Antes de fechar com chave de ouro, Ju. Para finalizar? 3 vezes. Para finalizar, a primeira vez. Só dá uma mensagem para nós essa questão. E eu falo para vocês lembram que ela falou no começo que veio para Londrina por causa que tinha um sonho de conhecer o YouTube. A gente não vai falar o nome do menino. Coloca aqui embaixo quem você acha que né, o nome do menino aí. Eu já disse, não sou eu. Eu também não. Quem sou eu? Sou os youtubers também, né? E falar nisso é a Ju que cuida do nosso Padre Podcast, que está cuidando do meu Instagram também. Então, assim... Futuramente o meu. Futuramente o do Gabriel. Então, assim, ó... A Ju veio para Londrina por 2 sonhos, para fazer a faculdade de Química, acabou dando certo, graças a Deus, mas lá atrás, com 10 anos, de conhecer esse youtuber, porque ela veio para Londrina por conta desse cara. E nunca na vida dela, ela imaginaria, ó, entenda bem que ela vai acontecer, não sou eu, tá? Imaginaria acontecer o que está acontecendo agora, nesse contexto, claro, que eu vou dizer agora, do sonho primeiro que ela veio para Londrina, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Cara... Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, abandonar tudo, a Ju disse uma coisa muito interessante na fala dela. É os pequenos sonhos de Deus, é o ordinário de Deus na nossa vida, né? Então, se a Ju quiser falar agora, né, qual que é esse sonho dela, se já está realizando ou não. Sabe qual que é o meu sonho no início? Fala, qual que era o seu sonho no início? Não vou falar assim também não. Pode falar, velho. Deixa eu ler o restante da passagem. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado sua vida por minha causa... Encontrá-la. Nossa, tá bem demais, hein? É com você, Ju. Então, eu fico até emocionada em falar sobre isso, mas... No final do ano, pro começo do ano, eu recebi a proposta, né, de estar aqui ajudando os meninos no Padre Podcast, cuidando das redes sociais, cuidando... Tá cuidando muito bem. Do YouTube aí, né, artes, edições e tudo mais, aprendendo junto com eles, porque tô longe de ser uma profissional aí, mas sempre à procura de aprender, de melhorar e tudo mais. E lembra quando eu falei da capela? Na capela eu conheci um cara que trabalha com esse youtuber. Esse youtuber é tipo assim, a gente não vai falar o nome dele, mas o cara é muito famoso, velho. O cara é top. O cara é muito famoso. Assim, se a gente fala, pô, vai mais ou menos saber. O cara, tipo assim, ele é muito famoso. No Brasil, tudo... O cara é muito famoso. E aí, pela graça de Deus, mais um presente, né? Deus colocou esse cara na minha vida. Esse cara que trabalha, né, com esse youtuber. Que, coincidentemente, a esposa desse cara é química também, então... É mesmo? A Mari é química, isso daí. E aí a gente, né, conversando massa, ali, partilhando as vivências, partilhando os sonhos ali. E servindo junto na Pascom, nós somos coordenadores da Pascom, eu, a Mari e o Will. E o fulano? O Will pode falar. E aí... O Will é de Osvaldo. Não liga. Daí, essa semana que se passou, eu recebi uma proposta aí. A gente chegou a entrar em contato. E talvez, pela vontade de Deus, isso vai se tornar realidade. Mas também, se não for a vontade de Deus, já foi um presente, já foi uma enorme conquista. É de trabalhar com a rede social do cara. Desse youtuber.
Ficar com o cara trabalhando, Véi, Deus filmando é o cara, top velho. mesmo, né, velho? Deus é fera. E aí a gente tá, nessa esperança, mas assim, com essa oportunidade que eu tive, eu pude me sentir católica. Porque a hora que aconteceu tudo, né, tudo essa loucura de ser indicada, conversar com o assessor do youtuber e tudo mais, a primeira pessoa que eu corri foi pra Deus. Simplesmente eu entreguei. A primeira coisa, a hora que eu li a mensagem, eu fui até o meu altar, que eu tenho um altarzinho dentro do meu quarto, e falei: Deus, que seja feita a sua vontade, que seja, né, do seu reino mesmo. Se for para me afastar de ti, que você não permita. Que se for para eu não dar o meu tudo para ti, então que você tire de fato. Mas que se for também, de fato, o presente dele para minha vida, de começar a realizar aquele primeiro sonho, aquele sonho que era impossível para mim. Para mim era impossível, de Se a fato. gente parar pra pensar, que a gente conhece a história, conhece quem... É impossível não, né, cara? Vamos ser honestos. O cara é muito famoso, difícil de chegar. Pra mim era um negócio fora da realidade mesmo. Então eu posso dizer que hoje isso é um extraordinário na minha vida de Deus. É um extraordinário que Deus tem se realizando aí. E assim, foi uma conversa bem franca, de filho para pai mesmo, para Deus. E entregue. E falei: cara, eu vou conversar, eu vou passar o que tem que ser passado. Se eles curtirem o meu trabalho, eu vou ser chamada. Se eles não curtirem, quer dizer que eu preciso aprimorar, preciso melhorar. E se não for dessa vez, que seja de uma próxima. E que se não for pra acontecer, tá tudo bem também. Porque uma faísca desse sonho foi realizada. Aliás, duas. Uma por conhecer o cara, né? O filmmaker do cara, que, pô, mandou gravar um vídeo de aniversário, já recebi um presente. É verdade, ali de aniversário. Gravou um vídeo pra ela. É verdade. Então, ali, falou o nome dela. Falou o nome, você. deu parabéns. Então, assim, ali já foi uma faísca, né, de ter contato com esse cara. A outra faísca foi esse vídeo, porque pra mim pode parecer bobo, né? Só que a Júlia criança, a Júlia pequena, a Júlia fã desse homem, ficou muito realizada. O padre tava junto comigo, eu chorei a hora que eu vi o vídeo, porque de fato era um sonho, né? Foi um sonho. E a terceira faísquinha ali foi a possibilidade, né, ter entrado em contato ali comigo. Como eu falei, pode ser que não dê certo e tá tudo bem. Mas se der certo, tá tudo bem também. A gente vai tentar dar o melhor. Isso é confiança, né, cara? Qual Exatamente. que é a dificuldade das pessoas? Cara, Começa comigo também, né? Cara, com todo mundo, irmão. Finalizando. Tô brincando. Mas a confiança de fato, nós temos muita dificuldade, sabe, de confiar em Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, o que é confiar em Deus? Fala assim: Deus, tá aqui essa situação, toma que é seu. Seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E que se não for Dê passos para que realmente também você consiga, claro, né? Mas é confiar. Mas eu acredito muito, você que está nos ouvindo, que daqui para frente você vai voltar a confiar em Deus, né? E assim, não tenha medo, né? Não tenha medo de confiar, não tenha medo de acreditar, porque realmente Deus sabe muito, né, da sua história de vida, e Deus sempre quer o seu melhor. Então assim, meu irmão, se entregue, se jogue e seja feliz. Ajuda. Você quer mais um? Não, tem mais 3 perguntas para fazer. Então, pelo amor de repete, Deus, não fez. Aqui teve rodinha de oração? A minha rotina de oração? Isso é verdade, né? Interessante falar isso daí, né? Cara, porque antes de você falar sobre a sua rotina de oração, mas é impressionante, cara. Quando a gente começou a conversar mais e de entender, é uma coisa até que compartilhei. Porque estudar na federal é meio complicado, né? Assim, não só a federal. De modo geral. De forma geral. Fala federal, mas é a faculdade em si. Uma vez eu tava conversando com meu irmão, ele falou assim, meu irmão tem acho que 16, 17 anos, e ele falou assim: mas na faculdade tem a galera e tal, e eu não gosto, me incomoda. E ele chegou a conhecer a Júlia lá,
E daí eu falei assim, cara, não é porque você está em algum ambiente que te incomode, que não é do seu agrado, que você não vai ir. E isso no conceito, na histórico da faculdade. Que ele tava meio ansioso com isso daí, né? E daí eu falei assim, não, cara, você tem que ir. Você tem que fazer faculdade, aonde for, se for numa pública, se for numa particular, vai ter coisas ruins lá, né? E depois da faculdade também vai qualquer ter. lugar, né, cara? E daí eu falei assim, olha o exemplo da Júlia. Cara, ela tá na faculdade, tá ali na federal, cada um tem os seus princípios, cada um tem os seus valores, defende aquilo que acredita, e justamente porque as pessoas defendem aquilo, você tem que defender os seus valores também. E a Júlia faz isso muito bem feito lá, de se posicionar, de pequenas conversões. Não estou brigando, acho que você tem até um pequeno testemunho, né, em relação a isso, de um não tem? professor seu, né? Então, já que entrou nesse assunto, eu vou falar de um modo geral, assim, abertão mesmo. E eu acho que o jovem que pode estar escutando isso, ou que vê alguma parte sobre esse podcast, talvez se identifique. Nenhuma faculdade é fácil. Nenhuma. Seja ela pública ou seja ela privada, nenhuma é fácil. Porque, assim, o mundo da faculdade, talvez ele é o próprio inferno. Porque ali você encontra droga, você encontra bebida, você encontra pessoas se vendendo, você encontra pessoas que não querem saber de Deus e elas correm até você para tentar te puxar para esse lugar. E assim, eu tô longe de não pecar. Tô longe mesmo, porque a gente tá ali envolvido com os amigos. É óbvio que um amigo vai te chamar pra festa e você vai querer ir pra essa festa. Só que aí é onde você tem que pensar. Eu vou me encaixar nessa festa? Eu, como católica, como pessoa que de fato quer se gastar para Cristo, quer viver um âmbito de santidade ali, né? Quer chegar ao reino dos céus. Será que aquela festa é para mim? Então, assim, eu tenho um grupo de 5 pessoas, 5 amigas, eu e mais 4. Cada um tem as suas adversidades. Uhum. Só que, assim, elas nunca me desrespeitaram. Elas sempre souberam que eu era católica, sempre souberam da minha rotina de chegar final de semana, ir pra igreja e não conta comigo porque eu não vou estar em festa com elas, eu não vou pra barzinho com elas. Os únicos dias que eu saio com elas são os 5 aniversários que tem das 5 pessoas. Literalmente. Então, assim, elas entendem e nunca forçaram nada. Elas nunca... Falou assim, aliás, nunca chegou, tipo, tô aqui, fuma aí. Nunca. Por quê? Do mesmo jeito que eu respeito elas me respeitam. Então, assim, o jovem que entra numa universidade, numa faculdade, ou o jovem que está, ele faz porque ele quer. Literalmente. Ele entra no caminho errado porque ele quer. Né? Entendeu? Porque, sim, tem como você literalmente se renunciar. É óbvio que eu vejo as meninas fazendo alguma coisa, os meninos fazendo alguma coisa que eu falo, nossa, pensou que massa? Mas eu sei que não é pra mim. Eu sei que eu não vou agradar a Cristo fazendo isso. Eu sei que no dia do amanhã eu vou me arrepender, ou no mesmo segundo, como já chegou a acontecer. De eu acordar e falar, nossa, olha o que eu fiz, velho. Olha isso, sabendo, pregando, tentando converter almas e olha o que eu fiz. Que exemplo que eu sou. Então, assim, a faculdade é o que eu falei, é o próprio inferno. Só que você precisa ser o céu naquele inferno. Você precisa ser aquele destaque. Você precisa literalmente, talvez a faculdade é o lugar do seu id. Talvez é o lugar que Deus te colocou para você capturar almas, ser pescadores de almas. E então, assim, é muito louco porque as coisas começaram de fato a acontecer, como o Padre Ricardo citou, em uma conversa com um professor
sobre religião aberta, literalmente, assim. A gente tava falando de todos os tipos de religião ali. E aí, numa dessas, eu falei assim, eu sou católica, eu frequento a São Padre Pio, que é São Padre Pio atrás da UTF. Da faculdade. Então, e ele mora ali perto também. E aí ele falou assim, tem uma capela aqui atrás, tal, eu não sabia. Passei os horários. Mas, tipo assim, era só pra mais uma pessoa que eu tava falando, literalmente. No domingo, ele estava na missa com a família. E aí eu falei, nossa, aquela conversa plantou alguma sementinha. E a missa a primeira missa que ele foi do Padre Ricardo. E eu acho que foi um gancho pra ele puxar o assunto comigo. A gente chegou um dia na faculdade, e aí ele falou assim, ele não sabia o que era Pascom. Aí ele falou assim, o que você tava gravando e tudo mais? Aí eu fui explicar, falei, é comunicação, a gente grava alguns trechos da missa e posta nas redes sociais, para que as pessoas, né, tipo, conheçam a capela. Pessoa que não pode, talvez, ir na missa, pelo menos é um jeito de estar evangelizando e querer... então no próximo domingo acontece isso, então eu vou ir para ver como que é no próximo domingo e tudo mais. A gente, né, conversei com ele, e aí ele falou, nossa, o padre que tava lá, ele não conhecia, ele não sabia que era o Padre Ricardo, eu assim, o padre que tava lá é muito bom, né? Ele fez uma homilia top, eu nunca tinha prestado tanta atenção numa homilia como eu prestei atenção na dele. Aí eu dei risada, até porque eu já sabia que era o Padre Ricardo, eu falei assim, cara, você tá mexendo com o bravo da homilia. O bravo da homilia. Eu falei desse jeito ainda. Aí ele deu risada e eu falei assim, cara, hoje, se eu tenho uma rotina de confissão, foi por conta das homilias dele. Então, assim, eu tento me confessar sempre uma vez no mês, se não, uma vez cada 2 meses, e faço também esse acompanhamento com o Padre Ricardo. E aí eu falei pra ele, falei assim, ele foi a pessoa que colocou a importância da confissão na minha vida, e se Deus quiser, eu nunca vou me afastar dessa reconciliação, desse sacramento. E aí ele falou assim, nossa, mas você tá falando com tanto amor sobre a confissão, é até estranho, porque eu me confesso uma vez no ano. Aí eu falei assim, cara, não faz isso não. Eu falando pro meu professor de química. Eu falei isso. Que pode dar nota vermelha pra ela. E eu falei, cara, não faz isso não. Eu falei, você tem... Aqui em Londrina tem milhares de padres, né, na arquidiocese inteira. Tem tantas igrejas, vai atrás. Tipo, quanto tempo? Aí eu perguntei, quanto tempo você não confessa? Ele falou assim, tem bastante tempinho. Ele falou desse jeito, tem bastante tempinho. Daí, entramos de férias. E, por coincidência, ele procurou o Padre Ricardo. Ele procurou o Padre Ricardo. E aí, né, o Padre Ricardo fez o trabalho dele ali, de ajudar eu a plantar essa semente. Aparentemente parece que tá fazendo acompanhamento, não sei como que tá ali. Ele tá vindo, já veio comigo, acho que 2 vezes conversar. Fazendo uma espécie de... Não é uma direção espiritual ainda. Uma espécie de aconselhamento. Mas ele tá vindo. E aí, assim que a gente voltou da faculdade, ele veio até mim, ele falou, tipo, eu segui teu conselho e fui lá confessar com teu padre amigo. Aí eu peguei e falei assim, que bom, eu ainda falei, fico muito feliz que você, né, tenha escutado isso. E aí, todo domingo eu tô vendo ele ali na Padre Pio. Se ele não vai na Padre Pio, ele vai na Rossio. Só que, assim, a gente nem imagina que uma conversa vai tomar essa proporção, né? Ainda mais em uma faculdade, ainda mais onde você encontra professores que defendem tudo contra Deus. E ali foi muito bom. Ali foi um lugar que... Aliás, foi um momento que eu falei assim, nossa, eu estava no lugar certo, na hora certa. Ainda essa semana aconteceu de 2 pessoas da faculdade também vir atrás. Uma porque eu estava com uma camiseta de igreja. E essa pessoa veio e perguntou qual grupo de oração eu participo, qual igreja e tudo mais, qual o meu testemunho. E, né, veio procurar saber. E a gente teve uma troca muito legal. E a outra foi até no grupo de oração, no sábado passado que teve. Então, assim,
a gente acha que não vai acontecer. A gente acha que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, mas tem muitas pessoas aprendendo a ser católico com você, literalmente. Numa rede social, numa postagem, numa foto, eles estão olhando. E tem, de verdade, tem muita gente, e eu comecei a perceber isso com atitudes na Santa Missa. De eu ter uma atitude na Santa Missa e as pessoas que, sei lá, me seguem, que sabem do meu testemunho, fazer igual. Então, assim, a hora que eu comecei a perceber isso, eu falei, eu sou um exemplo de católica. Então, eu preciso me comportar como uma católica. Porque através desse meu comportamento, através desse meu exemplo, eu posso estar salvando almas sem saber a proporção. Porque de um passa... uma pessoa se espelhou em mim. Então, amanhã, alguém pode se espelhar nela. E assim vai virando um ciclo. E assim, os jovens, de fato, vão experimentando esse amor com Deus. E vai crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais. Enfim. Posso finalizar? Vamos finalizar. Vamos. Eu gostei, cara. Ela falou tudo, mas a única coisa que ficou no meu coração agora é o brabo da homilia. Nossa. Esqueci tudo que ela disse, velho. Tudo. De quem que é o brabo da homilia? Ricardinho? Sim, não, se olhar bem feio, olhar bem mesmo. Se olhar bem, se apertar bem. Ricardinho e Alan, pau na homilia, viu? Você sabe que você é o... Alan. Queremos você aqui, Alanzão. Mas você falou muito bonito mesmo. Para finalizar, minha última fala aqui. Uma das conversas que a gente teve, ela falou assim pra mim: cara, você sabe, no final da vida tu vai morrer. Então aproveite a tua vida pra Cristo. Morra pra Cristo. Na verdade, a gente tá morrendo todo segundo, né? Eu falei assim, cara, é verdade, a gente vai morrer. Já que a gente tem a possibilidade de estar aqui e ser uma boa pessoa, ser pelo menos, tentar ser um bom cristão, cara, é maravilhoso viver tudo isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e acho que foi um gancho que você falou assim, ó, nós podemos ser exemplos para as outras pessoas. E ontem eu refleti numa coisa. Sabe quem foi a última pessoa, a única pessoa que sempre rezou por mim? Foi a Amanda. E daí, nessa reflexão foi, se a Amanda um dia, ela pensasse em parar de rezar por mim, a minha alma provavelmente estava condenada. Porque eu estava se perdendo no mundo, eu estava indo pro caminho errado, eu estava conhecendo um caminho errado. Errado. Errado de se entrar... De 1 a 10, errado 11. E imagina só, você rezar para aquela pessoa, você falar de Deus naquela pessoa. Muitas vezes a pessoa, ela nem dá bola para você, mas às vezes Jesus colocou você no caminho daquela pessoa para resgatar. Às vezes você não voltando para a América, você estando em Londrina, foi porque em algum momento Deus falou pro seu professor, falou assim, calma, sua resposta está vindo. Exatamente. Calma, a sua muralha está vindo, a sua proteção está chegando, a sua dúvida vai acabar. E você foi esse momento para ele. E você, como jovem, 19 anos, está sendo, não é que vai ser, você está sendo esse refúgio, esse acolhimento, esse abraço para muitos outros jovens. Tanto jovens, adolescentes, adultos, pessoas que podem se inspirar. Porque para nós pode ser óbvio alguma coisa. Só que tem muitas coisas que não é óbvio para mim. Tem muitas dúvidas minhas. Que eu pergunto pro Ricardinho, eu pergunto para você. E você dá essa abertura. Quando eu não faço a pergunta pro Ricardinho, eu faço uma pergunta para você. E você acolhe a minha pergunta não com olhar de julgamento, não com olhar... Nossa, mas é sério que ele fez essa pergunta? E essa abertura sua, esse amor a Deus, essa confiança a Deus, faz com que você aproxime as outras pessoas. Você, literalmente, você é um instrumento, você é a água que flui sobre você, e Jesus consegue sim estar com você e aproximar as outras pessoas. Você não precisa falar. Você não precisa falar. O jeito que você trata as pessoas... Diz muito. Você tem 19 anos. Uma vida inteira pela frente ainda, né? Cara, 19 anos. Poderia
tá dando tiro pro alto. Entra muito também essa, né, esse gancho que você deu sobre... Eu dou abertura. Eu dou abertura porque um dia alguém deu essa abertura pra mim. E assim, eu tenho uma rotina de oração, né? Eu acordo todos os dias, primeira coisa que eu faço é ali adorar a Deus, porque assim, é Ele que vai me dar o discernimento do dia inteiro, literalmente. Então eu rezo o terço todos os dias, e de quinta-feira, quando eu não consigo ir até ali o sacrário, né, eu rezo o rosário todo. Então, de quinta-feira, os meus dias são feitos os rosários. E aí, na sexta-feira, eu faço jejum. Eu tiro uma refeição, sendo ou o almoço ou a janta. Eu deixo de ter ali. Porque, assim, a gente precisa de ter essa rotina. Essa rotina de oração na verdade, é o que me fornece essa abertura para você, essa abertura para outros jovens, para outros adultos, para outros adolescentes. Porque é me fortalecendo nele que eu vou conseguir, talvez dar um conselho, talvez te guiar para algum rumo ali. E é extremamente necessário. A gente tem o nosso celular, a gente vê tanta coisa ruim, e eu me encaixo nisso, porque tá aí, o Instagram tá aí, a gente, né, TikTok tá aí, a gente quer tá atualizado com as notícias do mundo e tudo mais, com a moda do mundo e tudo mais. Só que, assim, se a gente fica 1 hora assistindo TikTok, por que a gente não pode ficar 1 hora no YouTube navegando pelos canais católicos? Seja muito bem-vindo ao Padre Podcast. Exatamente. Tem vários aplicativos de liturgia. No meu celular tem 4. E eu entro nos 4 todos os dias. Porque uma Bíblia tá desse jeito. Aí a minha Bíblia física tá de um jeito. No outro tá de outro jeito. Talvez um aplicativo tenha a liturgia de um padre. Do padre Paulo Ricardo. A outra tem a do Frei Gilson. Então, assim, é onde eu vou me alimentando, é onde eu vou... Padre Paulo Ricardo disse um tópico que o Frei Gilson não disse. Isso vai juntando e isso vai querendo... Aliás, isso vai colocando na minha vontade de querer mais. E a hora que eu vi, eu já rezei 2 horas por dia. Sei que é pouco. Eu tenho ciência disso, que é pouco. Só que, assim, é o começo. Eu comecei com 15 minutos rezando o terço. Todos os dias, 15 minutos. 5 horas da manhã eu ligava para 7 pessoas. E essas 7 pessoas rezavam comigo. A hora que eu vi a proporção que estava tomando a questão do terço, coloquei a liturgia do dia. Então a gente começou a contemplar ali a liturgia do dia, meditar a liturgia do dia. E isso foi dando muitos testemunhos. Foram colocando muitas dificuldades na nossa vida, claro, porque o caminho de Deus não é fácil, é mais difícil do que o do mundo. Só que ele precisa que a gente sofra para que a gente seja forte, para se preparar para o que vai vir ainda e o que está acontecendo. E daí é onde a gente vai crescendo, onde a gente vai querendo espalhar. Esse ano eu comecei a usar as minhas redes sociais também para falar sobre Deus, eu não usava. E aí esse ano eu tive essa vontade de, não, se eu vivo para Cristo, as minhas redes sociais também precisam ser para Cristo. E aí foi onde a gente vai se desenvolvendo, vai enfrentando. Tem gente que faz algumas perguntas que eu falo, meu Deus, como que eu vou responder isso sendo que eu não sei? Aí é onde eu compro os meus amigos. Eu vou pro Padre Ricardo, pro Padre Alan, pergunto pro Gabriel, pra Amanda, pra Bel, pro Vitor. E aí a gente vai se encaixando ali pra entrar mesmo em uma união e em uma corrente de conversão ali. Fico imaginando as minhas respostas. Isso aí, meu 10. Tamo junto? Tamo junto. Ô, Ju, muito obrigado.
Foi bom ou não foi? Opa! Foi ótimo. Foi top, né, velho? Foi. Foi top, foi top. Muito obrigado pelo seu sim. Continue, né, sendo dessa forma, sem perder sua identidade, sua personalidade, né, seu carisma. E você que está nos acompanhando, que chegou até aqui, mais uma vez, coloca embaixo aqui qual que é o youtuber que essa menina tanto gosta. Né? É muito famoso. Muito famoso. Quem adivinhar vai ganhar uma caneca. Tô brincando. É a gente. É o Padre Podcast. Mas assim, Ju, muito obrigado pelo seu sim, pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que, como você disse, pode ser que impacte muitas pessoas, né? Que estão nos assistindo agora, que estão nos vendo. E que Deus continue te preservando sempre dessa forma, cada vez mais. Amém? Amém. A nossa Jujuba. Tamo junto. Você é padre? Você não é pai, então eu tenho que dar a benção, então. Né? Eu também não sou. Você também não é, né? Não. Amém. Você que nos acompanhou até agora, Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio.